Bom dia, irmãos. Estava esperando para ver se chegava mais alguém, mas vamos iniciar por conta do tempo. E eu vou começar orando. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Tu que és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Senhor bendito, nesse momento que o Senhor nos conduza nesse estudo, que possamos realmente entender a Tua palavra e que possamos praticá-la, Senhor. Cuida de nós em todo o tempo. Te louvamos, te agradecemos, no nome doce e eterno de Jesus Cristo. Amém. Eu vou colocar, irmãos, aqui na tela, só para vocês terem noção do que a gente vai estar estudando hoje. É a segunda parte da lição 1, que é pelo Evangelho Autêntico. E toda a lição é baseada no texto de Gálatas, capítulo 1, ele todo. E na semana passada nós falamos do versículo 1 ao 9. E o versículo-chave dessa lição é: Mães, ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, que seja amaldiçoado. E o alvo da lição é que a gente possa compreender realmente a carta de Gálatas e todas as implicações que tem para o nosso dia a dia hoje. E hoje a segunda parte da lição, onde a gente vai estar vendo o servo credenciado a pregar o evangelho, que vai do versículo 10 ao 24 do capítulo 1 de Gálatas. E aí, uma das coisas que credencia, não procura agradar os homens. Quem agrada aos homens não agrada a Deus, e a mensagem cristã não é recebida de homens. E também a gente vai ver, é convertido e provado. Tudo que acontece na vida de Paulo antes da conversão, a experiência de conversão e os acontecimentos após a conversão. Está escrito errado ali, irmão. Conversão. Então, vamos lá. Nós vamos ler Gálatas, pegue a sua Bíblia, dos versículos 10 ao 24. E nos diz assim a palavra do Senhor: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não constei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a meu respeito. É lindo, né, irmãos? Belíssimo. Que isso possa acontecer em nossas vidas, né?
Então vamos lá. Na outra lição a gente viu que Paulo falou quem ele era, né? O que ele faz, a apresentação dele, como ele estava chateado da mudança dos Gálatas tão rápido, já recebeu o evangelho e já estava achando que era tudo diferente por conta das coisas que eles ouviam. Então aqui ele continua falando o que credencia ele a ser um pregador do evangelho. O que há de diferente nele que ele realmente é um pregador do evangelho? Então, uma das coisas que ele fala no versículo 10 a 12, é que Paulo não fazia nada para agradar os homens. A forma de pregar não era como algumas pessoas da época, que queria agradar aos homens por alguma coisa, por qualquer motivo. Paulo fazia o que Deus havia solicitado. Pregue o evangelho. Ele conheceu a Cristo, então ele não estava interessado se as pessoas iam gostar ou não do que ele estava falando. Ele simplesmente estava propagando o evangelho. E uma coisa que ele fala aqui, né, no versículo 10, se eu não me engano, deixa eu ver, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E isso, irmãos, é para todos nós. Nós estamos nesse mundo aqui para agradar a Deus, não aos homens. Então, este é um ponto principal, é um dos pontos, né, para ser um servo credenciado. Pregar o evangelho, fazer o que agrada a Deus, ser um servo fiel. E isso também, com certeza, para os dias de hoje, né? Muitas pessoas falam aquilo que as pessoas querem ouvir, e não realmente o que Deus quer que sejamos, ou que quer que falemos, né? Então, que a nossa conduta seja realmente falar o que é a verdade do Evangelho. Agrade ou não as pessoas, porque quem faz todo o trabalho é o Espírito Santo. Cabe a nós falarmos o que realmente é do Senhor. E uma outra coisa que ele fala aqui, que credencia ele, né? A mensagem revelada a Paulo veio do Senhor. Não foi algo criado por homens que foi lá, olha só, fala isso aí que vai agradar todo mundo, que diz que é do Senhor. Não. A gente tem a palavra do Senhor pela Bíblia. Paulo recebeu ela no momento da sua conversão. Ele conheceu o verdadeiro evangelho ali. E ele estudou, Paulo era muito culto, né? Então, o que ele deixa claro ali, o que habilita ele, é que ele pregava o evangelho autêntico, pois foi o próprio Jesus Cristo que revelou a Paulo. Então, não foi invenção humana, né? Ele teve um momento único, em que ele teve toda a experiência do que é o Evangelho. E ele tomou aquilo no momento da sua conversão e propagou, sem acrescentar nada e nem tirar nada. Então, isso é algo para a nossa vida também de hoje, irmãos. Quando a gente se converte, a gente conhece a palavra do Senhor. Jesus Cristo se revela a nós através da palavra. Por isso a importância de estarmos sempre lendo, sempre orando para termos intimidade. Porque quando a gente lê um versículo, a palavra nos é revelada pelo Espírito Santo. E ela, a cada dia que você lê, ela é apresentada de uma forma diferente. Então, que possamos, nos dias de hoje, orar antes de ler a palavra, né? E deixar que o Espírito Santo fale conosco no momento da leitura. E eu vou falar também um pouquinho agora
do momento antes da conversão de Paulo, a experiência, um pouquinho da conversão, que ele fez após a conversão, né? E se a gente prestar atenção, isso acontece na nossa vida também. Mas muitas das pessoas recebem essa missão e não gostam muito de fazer, né? Então vamos lá. No versículos de 13 a 24, Paulo continua a sua fala comprovando que havia recebido o evangelho diretamente de Deus. E aí ele fala como ele era antes da sua conversão, isso, a sua experiência, o que aconteceu com ele após isso. Antes da conversão, tantas as pessoas conhecem a história de Paulo, sabem que ele era uma pessoa que perseguia a igreja. E Paulo era uma pessoa inteligente. Ele fala ali, né, que ele era zeloso nas tradições que ele recebeu dos pais e que ele excedia todos os jovens da época dele, porque ele era muito culto e inteligente. Então, ele zelava pelo aquilo que ele aprendeu dos pais e cumpria aquilo da melhor maneira possível que ele podia. Então, ele perseguia as igrejas e ele agiu com muita violência, né? E votou, como tem aqui na revista, e votou pela condenação à morte de alguns cristãos. Estava mesmo determinado a acabar com a igreja, porque ele achava que aquilo era verdade, que aquilo não era de Deus, que Jesus Cristo não era realmente o Messias, né? Então ele achava que a perseguição da igreja era um dever que ele tinha que fazer, porque aquilo era o correto. E aí ele vem depois falando, né, nos versículos 15 e diante, e essa parte é linda, né? Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Deus separou Paulo desde o ventre de sua mãe, assim como fez com cada um de nós. Deus nos separa, né? Como eu falei na semana passada, Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Então, Ele escolheu Paulo desde o ventre da sua mãe. E no momento certo, Jesus Cristo se revelou a ele. A gente não sabe o momento certo de cada conversão, mas cada um tem a sua experiência, eu tive a minha, né? Quando a palavra do Senhor chega a nós, e o Espírito Santo revela assim de tal forma, é muito lindo, né? E quando aconteceu isso, quando Paulo teve aquele encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e que se revelou a Paulo, houve uma mudança de vida de Paulo. Se a gente pega como Paulo era, que ele atacava a igreja, e o que aconteceu depois, onde ele pregava a palavra do Senhor, isso é conversão. Não é só algo que a pessoa fica comovida, emocionada. Ah, é muito lindo a palavra do Senhor, é muito lindo todos os louvores, mas não quer ter a responsabilidade de seguir a Cristo, o compromisso de estar com Cristo. Isso faz toda uma diferença. Mas cabe a cada um de nós termos a certeza da nossa convocação, né? Eu vou ler uma parte aqui que está na revista, na parte da experiência da conversão de Paulo. A Deus agradou transformar um oponente fanático do Evangelho, Saulo de Tarso, em um pregador desse mesmo Evangelho. A sua escolha antes de nascer, a vocação histórica e a revelação de Cristo, nele foram obra de Deus. Portanto, nem a missão apostólica, nem a mensagem de Paulo tinham origem nos homens. Deus deu a mensagem para ele teve uma experiência única. E uma coisa que ele fala é a partir do amor inteiramente imerecido
que o Senhor o chamou, que o Senhor nos chama a cada um de nós, porque somos pecadores. Mas pelo amor maravilhoso, incondicional de Deus, Ele nos chama, né? E cabe a nós abrir o coração para o Senhor e seguir. E aí vem os acontecimentos após a conversão de Paulo, né? Aí ele fala que ele foi para a Arábia, que ele foi para ali, que ele foi para ali. Ele pregou o evangelho em todos os locais. Por onde ele passava, ele ia pregando o evangelho. Ele não estava preocupado aonde ele estava, se ele estava preso, se ele estava aonde ele estivesse. Paulo passou por muitas coisas para pregar o evangelho, para falar a respeito do Senhor. E ele fez isso por amor a Deus, porque ele realmente se converteu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem era, Deus se revelou a ele. E que cada um de nós, né, ou quem ainda não é, que possa ter essa experiência de conversão e mudar realmente a vida 360 graus. Né? Se você está indo por um lugar, por um caminho que não é do Senhor, faz a direção correta e siga, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nada podemos fazer sem Ele. E Paulo recebeu esse chamado e foi para todos os cantos. Sofreu o que teve que sofrer e por nenhum momento ele falou assim, eu não quero mais saber disso, tá muito difícil, estou sofrendo muito. Ai, que coisa, não, ser crente é muito difícil. Ai, ele simplesmente recebeu a missão e foi. Que possamos ter essa mesma, como eu posso dizer, esse mesmo amor a Cristo, esse mesmo... eu nem sei a palavra certa agora, irmãos. Mas que tenhamos isso no coração, de ser um servo do Senhor. E a missão dada, que possamos cumprir. Falar do seu evangelho da forma correta, sem acrescentar, nem tirar, e nem falar que vai ter bênção sem fim em ter Jesus, porque ele não promete isso pra gente. Ele fala que a gente deve falar do Senhor, buscar realmente as coisas que são do reino de Deus. Os demais serão acrescentados se forem. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Cabe a nós ter um coração convertido a Ele. Porque quando a gente ama o Senhor, a gente consegue fazer todas as coisas. Por amor a Deus, a gente ama o próximo, a gente fala do Evangelho do Senhor e a gente faz tanta coisa. Porque o fruto do Espírito nasce em nós, né? Dons são concedidos para a propagação do Evangelho. Então, que possamos realmente arregaçar as mangas, servir a um Deus de todo o coração, que possamos ter essa intimidade com Ele, né? De ler a palavra, de ter a certeza que o Senhor vai se revelar de forma tão maravilhosa em nossas vidas. Eu vou falar o que está aqui na revista, Gálatas para hoje. O relato de Paulo a respeito de sua ambição antes de se converter é destacado por uns grandes poréns das Escrituras. A vida dele foi reorientada para uma nova direção, por causa da escolha pré-natal de Deus. Saulo morreu e Paulo se tornou vivo, para Deus por meio de Cristo. Você já experimentou essa experiência também? Eu espero que sim, né? Eu tive essa experiência maravilhosa com o Senhor, né? Eu vivia nas trevas, num período conturbado, e eu achava que aquilo realmente era de Deus, o que eu fazia. Porque eu cresci com aquilo, a Bíblia também estava ali, de certa forma, alguns versículos eram ditos, para mim aquilo ali estava certo. Eu era da católica, era espírita, e tantas coisas aconteceram em minha vida.
porque Deus havia me escolhido desde o ventre da minha mãe. Que teoricamente não era nem para estar aqui, mas Deus me separou, né? Porque Ele me amou primeiro. E num dia de desespero que eu virei para Deus e falei: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? E Ele veio com aquele versículo que eu amo, Isaías 41:10. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te levanto, te sustento, te ajudo com a minha destra fiel. Cada um tem seu momento, onde realmente o Espírito Santo toca no teu coração e que Deus revela a cada um de nós. Que você possa ter essa experiência com o Senhor, que você possa ter essa consciência de quem é Deus. Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas. Então, que tenhamos realmente essa consciência de quem é Deus. E que, ao ser escolhido do Senhor, porque todos nós somos, possamos realmente ter uma vida ao seu lado. Que, independente das circunstâncias, estamos ali ao lado dele, fiel, cumpridor da sua palavra e evangelizando. Porque é isso que Deus quer, que a gente seja um propagador do evangelho. Então, que possamos realmente seguir a Cristo. Que as pessoas possam ver Cristo em nós, né? E eu tô aqui indo para o final, que aí depois, se alguns irmãos quiserem falar, tem condições aí, não tem tempinho de falar, eu vou ler alguns tópicos da conclusão aqui para a gente fechar o estudo. O que realmente, espero que vocês tenham entendido, mas que, dependendo, se não aprenderam, que o Espírito Santo possa realmente dar essa ampliação do estudo. O Evangelho não tem origem no homem, mas tem em Deus. Foi Deus que revelou isso tudo, foi Deus que inspirou os homens a escreverem a palavra dele. O evangelho que Paulo pregava, da salvação mediante a fé, sem as obras, é o evangelho que hoje precisa ser anunciado. O evangelho não precisa de aditivos, pois sua eficácia lhe é inerente. É o Espírito Santo que faz toda a palavra, toda a conversão que constrange os corações. A gente só precisa pregar o evangelho, informar realmente o que está escrito, que Jesus Cristo morreu por todos nós. O verdadeiro ministro do evangelho não procura agradar a homens, mas a Deus. É convertido e dá provas da firmeza da sua fé e doutrina. As pessoas precisam ver em nós, através de nossa vida, que somos servos de Deus, que independente das circunstâncias, estamos glorificando o nome dele através de nossas vidas. Coisas acontecem, Deus falou na tua palavra que nós teremos aflições, que coisas iriam acontecer, mas que a gente precisa ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e ele está conosco para que possamos vencer. E no momento devido, irmos para a glória e ficar junto dele eternamente. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Se alguém desejar, pode falar. Senão eu vou estar encerrando aqui, porque daqui a pouco começa o culto. Então a gente precisa se preparar para o culto, né? Se ninguém quiser falar, então eu vou estar encerrando, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus possa realmente falar no coração de cada um. E tenham sempre o desejo de estar orando, de estar lendo a palavra do Senhor, que ela é viva, ela é eficaz, e ela que nos movimenta a cada dia a sermos um servo cada vez fiel, tá bom? Então, bom dia para vocês, que Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco no culto.